Você já ouviu aquela frase de que vendedor bonzinho não vende? No vídeo de hoje eu quero te mostrar por que você ser bonzinho demais pode fazer perder algumas vendas. Enquanto você está tentando agradar o seu cliente, está aceitando qualquer desculpa que ele fala, o seu concorrente não aceita as desculpas dele, pede pela venda e é firme e está fechando mais vendas do que você. E eu trouxe os 6 principais erros de que você pode cometer na hora de vender o seu serviço se você for bonzinho demais, para que você possa evitar e feche mais vendas. E quando eu falo vendedor bonzinho, o que eu falo sobre ser bonzinho? Ser bonzinho é querer agradar o cliente a qualquer custo e aceitar qualquer desculpa que ele fale. E a gente sabe que muitas vezes, quando o cliente fala uma objeção, quando o cliente diz que não quer comprar o seu produto, nem sempre a primeira resposta que ele dá é a resposta mais sincera, simplesmente é um reflexo disso. Ou quando o cliente não responde uma mensagem sua, você já acha que ele não quer comprar e não retorna mais. Isso é aceitar as desculpas do seu cliente. Muitas vezes isso é só uma cortina de fumaça que com um pouquinho de profissionalismo, postura e algumas perguntas você consegue contornar isso e fechar uma venda que muitas vezes você poderia deixar de lado. E eu quero te mostrar 6 erros de que empreendedores bonzinhos demais cometem para que você possa evitar. Primeiro deles, evitar de falar o preço com firmeza, porque tem medo do que o cliente vai achar, tem medo de achar o preço caro demais, então fica com medo de falar o preço para o cliente. Segundo, tem medo de fazer um acompanhamento, follow-up, tem medo de retornar para o cliente por medo de incomodar, de ser bonzinho demais e medo de incomodar o cliente. Terceiro, não liderar a conversa. Ter medo de fazer perguntas que vão tirar o cliente da zona de conforto, que vai mostrar para o cliente que ele precisa do seu produto. Então você fica com medo de fazer boas perguntas, perguntas que vão gerar aquele conflito com o cliente, mas aquele conflito saudável, que vai tirar o cliente da zona de conforto, vai fazer o cliente refletir e entender a importância do seu produto. Quarto, aceitar qualquer condição de venda por medo de perder o cliente e desagradar o cliente. Você não pode aceitar qualquer condição de venda, você tem que aceitar aquilo que está definido, aquilo que realmente é o seu valor. Quinto, não pede pela venda. Você já chegou no final da venda e não soube o que falar para o cliente, e o cliente falou assim, não, então tá bom, eu vou ver e te retorno. Você falou, não, tudo bem, então pensa com calma e depois me retorna. Então eu vou te mostrar como que você pode conduzir um fechamento de venda para que você possa fechar sendo firme e fazendo boas perguntas. E o sexto, não prospecta novos clientes, porque tem medo de incomodar os clientes. Tudo isso são crenças e eu vou te mostrar como que você pode corrigir cada uma dessas situações, deixar de ser bonzinho, ser firme, sem perder a postura, sem perder o respeito e fechar mais vendas. Primeira delas, evitar de falar o preço com firmeza. Por que isso acontece? Às vezes você pode julgar o cliente com base na sua realidade. E aqui eu quero te contar uma história bem legal. No início da minha carreira de vendas, eu comecei a trabalhar com perfumaria. E tinha um perfume que os outros vendedores falavam que era um perfume campeão de vendas. Mas eu não gostava daquele perfume, como consequência eu não oferecia para os meus clientes aquilo. Porém, eu decidi fazer um teste. Eu falei, não, deixa eu oferecer esse produto, já que eles estão falando que os clientes compram muito. Como consequência, aquele produto se tornou um campeão de vendas, aquele perfume se tornou um campeão de vendas. E o que eu estava fazendo? Eu estava julgando uma decisão do cliente com base no que eu gostava e não com base no que o cliente gostava. E é exatamente isso aqui. Você não pode prejulgar o cliente se ele vai comprar ou não, se esse produto está caro ou não, se está dentro ou fora do preço que ele pode pagar. Quem vai definir isso é ele. Então, uma situação muito comum, quando você vai falar o preço para o cliente, diminui a voz, fala um pouquinho mais baixo, fica com medo de falar o preço. Então, como consequência, você passa insegurança para o cliente e o cliente acha que ele pode negociar qualquer coisa, ele se sente no poder da negociação e não é assim que funciona. O que você tem que fazer? Falar o preço com clareza. Você fala o preço, você para, não fica justificando depois que você fala o preço. A hora de justificar é antes, durante a sua apresentação, onde você vai gerando o valor do seu produto, depois você fala o preço, depois você vai ficar em silêncio. Falou o preço? Para de falar. O silêncio, é o tempo do seu cliente, ele é o silêncio do seu cliente, não o seu, porque é hora do cliente refletir, ele pensar sobre aquele preço para o cliente dar um retorno. Com isso, você passa mais segurança para o cliente, você mostra que você não está afobado para fechar a venda, você mostra que você está seguro do seu produto, do seu preço, você entende que aquele valor realmente vale o que o cliente está pagando. Então, isso é muito importante, é o primeiro passo, é você evitar de falar o preço gaguejando, de você passar o preço com firmeza, com postura. Segundo ponto, não fazer um follow-up porque tem medo de incomodar o cliente. Então, pode ser que já aconteceu com você, de você pensar, não quero parecer insistente. Como resultado, o cliente esquece de você. Muitas vezes o dia a dia do cliente é corrido.
e ele visualiza a sua mensagem, mas não responde. Mas não quer dizer que ele não quer comprar o produto, quer dizer que ele está pensando, ele ainda não sabe o que responder para você. O que você pode fazer? Você pode criar um roteiro de acompanhamento. Então, depois que você finalizou a sua apresentação, sempre tem um próximo passo marcado. Como assim, Guilherme? Se o seu cliente falou que precisava pensar, você vai marcar um próximo encontro com ele. Seu João, tudo bem, eu entendo que você precisa pensar. Que horário eu posso retornar para você amanhã, que você com certeza já teria tomado uma decisão? Aí o seu João vai falar, não, me retorna amanhã na parte da tarde, às 3 horas. Então, amanhã às 3 horas, você vai retornar para ele conforme combinado. Seu João, tudo bem, eu tô te ligando aqui porque a gente combinou ontem que hoje às 3 horas você me daria um retorno. Você já pensou sobre isso e já tem uma decisão tomada? Você entende que é diferente de você ser insistente, de você incomodar o cliente? Você está fazendo o que foi combinado. Isso é ter postura e não é ser bonzinho demais e simplesmente deixar o cliente ir e não definir um próximo passo, não fazer boas perguntas para deixar isso definido. E muitas vezes nesse acompanhamento você perde muitos clientes que eles poderiam ser pessoas que iam fechar com você, que poderia ser seu próximo cliente, que ia ser um cliente pagante, que ia comprar e ia fechar negócio com você. A maioria das vendas, elas não acontecem no primeiro contato. Às vezes você precisa de 5 ou 6 contatos com o seu cliente para fechar a primeira venda. Então o acompanhamento é muito importante, você não pode negligenciar isso. Então você tem que ter um roteiro de acompanhamento com esses clientes. Terceiro ponto, não liderar a conversa. Então você deixa o cliente à mercê de qualquer coisa. Então o cliente ele fala que vai pensar e você fala, não, tudo bem, então eu aguardo o teu retorno, ou qualquer coisa só você me chama aqui, fico no seu aguardo. Não, jamais. Você sempre tem que ter o próximo passo muito bem definido. Por quê? Senão você não sabe se o cliente vai retornar e o cliente não fica com uma tarefa de retornar para você, ele não fica com um próximo evento, uma próxima chamada para que ele possa retornar para você. Então sempre tem que ter o próximo passo muito bem definido. E durante a sua apresentação, você precisa fazer perguntas poderosas para fazer o cliente refletir, para fazer o cliente entender os problemas que ele tem. Muitas vezes o cliente ele não sabe que o problema que ele tem é mais grave do que ele imagina. Então você precisa mostrar para o cliente que o problema que ele tem é maior do que ele imagina e de que o seu produto soluciona esse problema que ele tem através de perguntas. Então você precisa conduzir a sua apresentação com perguntas. Seu João, isso faz sentido para você? João, você entende como esse produto pode resolver o seu problema? João, há quanto tempo você está com esse problema? Então você vai fazendo perguntas para conduzir a venda e direcionar o cliente. Entende que você não deixa o cliente falando e às vezes até perde o foco da venda? Você vai conduzindo ele, você vai liderando ele durante a apresentação do seu produto até o fechamento. Quarto ponto é você aceitar qualquer condição de venda. Você tem que ter a sua condição de venda muito bem definida, você tem que ter uma política de preço, política de entrega, de bônus, o que você pode oferecer a mais. Porque se você começa a conceder muito para o seu cliente, esse cliente vai indicar para outras pessoas, ele vai falar para outras pessoas, isso perde a sua autoridade, a sua credibilidade e atrai clientes descomprometidos para você. Então você não pode aceitar qualquer cliente, você tem que aceitar o cliente que vai dar lucro para você, o cliente que vai dar resultado, tanto para ele quanto para você. Então você tem que ter uma política de entrega para que você atraia clientes comprometidos. Você não pode aceitar qualquer preço, qualquer desconto, porque isso desvaloriza o seu serviço. Quinto ponto, esse aqui é um dos mais importantes de todo e é um dos que os vendedores, na hora de vender e de fechar o seu serviço, os empreendedores mais erram, que é não pedir pela venda. Então você fez a apresentação do seu serviço, chegou no final, você falou o preço, o cliente falou que precisava pensar. Você responde para ele, não, tudo bem, eu entendo, se quiser pensar melhor, tudo bem, aguardo o seu retorno. Esquece, isso vai acabar com a sua venda, você não vai conseguir fechar cliente, assim, como consequência, você é visto como um amigo e não como um especialista. As pessoas gostam de comprar de especialistas e não de amigo, tá? Obviamente, se você for amigo do seu cliente e especialista, muito melhor, mas eles precisam te ver como um profissional e não como um amigo que só tá ali para apresentar um trabalho. Não, você é um especialista, você é uma autoridade, você é uma pessoa firme, com postura, por isso eles vão comprar de você. E como que você faz para pedir pela venda, Guilherme? Como que você faz aqui? Eu quero te passar uma sequência de perguntas que você pode usar e isso pode mudar completamente a venda do seu serviço. Você terminou a apresentação do seu produto, você falou o preço para o seu cliente, você vai seguir uma sequência de perguntas. Primeira pergunta que você vai fazer, de tudo que você viu, o que você mais gostou? Aí a pessoa vai falar, gostei mais disso, eu gostei mais daquilo. Aí você vai para a segunda pergunta, numa escala de 0 a 10, 0 você não compraria, 10 você compraria agora. Em que número dessa escala você estaria? Ah, eu estaria num 8. Nossa, que ótimo, um 8 é um ótimo número. E o que falta para a gente chegar num 10?
olha, para chegar no 10, eu preciso só negociar a questão do preço, que ele está um pouquinho acima do que eu posso pagar. Ou seja, aí o cliente vai dar uma objeção para você. Você vai responder com uma última pergunta. Seu João, então, se a gente resolver essa questão do preço, você fecha negócio comigo hoje? Aí ele vai falar, não, eu fecho negócio com você. Você viu que foi diferente? Você fez perguntas inteligentes para conduzir a venda? Você não foi bonzinho demais a ponto de dizer, não, tudo bem, então pensa melhor, depois me retorna? Porque muitas vezes é isso que o cliente precisa, o cliente só precisa de um empurrão para que você consiga fechar a venda. E tudo isso que eu estou te mostrando aqui, principalmente essas perguntas de fechamento, você encontra dentro do meu curso, que é um treinamento de 2 horas do zero aos primeiros clientes, onde você encontra um passo a passo de como você conduzir um processo de vendas, desde prospecção de clientes, abordagem de clientes, como fazer uma apresentação persuasiva com perguntas que geram conexão, como contornar objeções, como fazer um fechamento pós-venda que gera indicações. Então, se você está começando agora com a venda do seu serviço e gostaria de aprender mais sobre como conseguir os seus primeiros clientes, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você pode acessar o meu treinamento de 2 horas, onde você vai aprender a sair do zero e conquistar seus primeiros clientes com toda certeza. Em menos de uma semana você já lota a sua agenda. E o 6º ponto, não prospectar novos clientes. Alguns vendedores têm medo de incomodar o cliente ou têm vergonha de prospectar, mas se você vende um serviço, você precisa entender que o seu serviço resolve o problema de alguém, e todo dia alguém acorda precisando do seu serviço, e a venda do seu serviço não é sobre você, é sobre as pessoas, é sobre ajudar elas em resolver o problema delas e não os seus. Então, se você vende, você ajuda, e todos os dias você precisa ajudar alguém. Entende que é uma diferença entre você pensar que quando você vai mandar mensagem para alguém você vai incomodar, ou que você vai mandar mensagem para alguém você vai ficar com vergonha de mandar? Você precisa inverter isso, que se você vende, você ajuda, e você precisa ajudar as pessoas a resolver os problemas delas. E a parte de prospectar novos clientes, se você não faz isso, você não tem leads, você não tem novos contatos, você não tem resultados consistentes, e isso acaba impactando no seu faturamento, no seu fechamento do mês. E o que você pode fazer para resolver isso? Você tem que ter uma meta diária. Então, todos os dias eu vou falar com 5 pessoas, todos os dias eu vou falar com 10 pessoas, eu vou enviar mensagem para 10 pessoas no direct do Instagram. E aqui entra um ponto muito importante. Você precisa ter um perfil ideal de cliente, porque muitas vezes você não prospecta porque você não sabe quem prospectar, você não sabe com quem falar, por isso que você tem vergonha. Porque se você sabe quem precisa do seu produto, você sabe que o seu produto ajuda ele, não tem por que você não falar com essa pessoa se você sabe que ela precisa do que você está vendendo. Então, a primeira coisa é definir um perfil ideal de clientes. Segunda coisa é ter um script de abordagem onde você vai ser interessante, não interesseiro. E tudo isso eu falo dentro do treinamento de 2 horas do zero aos primeiros clientes. Se você gostou desse vídeo, se isso fez sentido para você, eu gostaria que você curtisse esse vídeo e deixasse um comentário de como esse vídeo ajudou você.